Oi, meu nome é Euler Rodrigues e hoje a gente vai terminar a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá certo? Então, a gente já começou, né? A nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente explicou direitinho o que era um hidrocarboneto, a gente já falou sobre as categorias, os alcanos, os alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, todas as categorias de hidrocarbonetos. A gente já começou também a nomenclatura deles e hoje a gente vai finalizar só com alguns casos especiais de nomenclatura e a gente vai treinar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Botão errado. Vamos lá. Os objetivos: revisar as regras de nomenclatura já apresentadas, né? Aquelas regras que a gente já apresentou, que é de a gente dar primeiro o nome das ramificações, depois dar o nome da cadeia principal, apresentar a nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Que a gente ainda não viu, e treinar a nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? Então, revisando rapidinho a nomenclatura de hidrocarbonetos de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, perdão. O nome das ramificações vem primeiro no nome dos hidrocarbonetos, tá certo? Então a gente vai primeiro colocar as ramificações em ordem alfabética, indicando a posição numérica na cadeia. E depois que a gente identificar todas as ramificações do nosso hidrocarboneto, nós vamos colocar o nome da cadeia principal. Como é que a gente cria o nome da cadeia principal? Primeiro de tudo, a gente vai colocar um prefixo, que vai corresponder ao número de carbonos que a gente tem dentro da cadeia principal, tá certo? Então, esse prefixo pode ser met, que corresponde a 1 carbono, o et, que corresponde a 2, o prop, que corresponde a 3, but, que corresponde a 4, e os outros são mais intuitivos. Tem o pent, o ex, o ept, o oct, o none, doc, e aí vai por aí, tá bom? Depois que a gente colocou o prefixo, que corresponde ao número de carbonos dentro da minha cadeia principal, eu vou colocar um infixo. Esse infixo ele é correspondente ao tipo de ligações que eu tenho dentro da cadeia principal. Então, se eu só tenho ligações simples, eu vou chamar o infixo AN, que vem lá de alcano, né? Então, se eu só tenho ligações simples, se eu tenho uma cadeia completamente saturada, eu vou ter o infixo AN. Se eu tiver uma insaturação, já vou chamar de EN. Se eu tiver uma insaturação, no caso, uma ligação dupla, né? É o EN. Se eu tiver uma ligação tripla, eu vou chamar de IN, tá certo? E para finalizar, vou colocar meu sufixo, que corresponde à função orgânica. Como a gente está falando de hidrocarbonetos, aqui a gente está falando do sufixo O. Então a gente sempre vai finalizar a nomenclatura de hidrocarbonetos pelo sufixo O, tá certo? Então, sempre bom a gente lembrar dos radicais, né? Os radicais vão dar origem às ramificações quando eles estiverem conectados à cadeia principal. Então, a gente tem alguns tipos de radicais que é sempre bom a gente lembrar o nome deles, tá certo? Então, esses radicais da primeira fileira, eles são mais simples, né, de a gente entender por que eles se chamam assim. Então, a gente tem o radical metil, que vai dar a ramificação metil, tá certo? Geralmente, a gente chama o radical de metila, né? A gente coloca esse A no final, mas a ramificação é simplesmente metil, tá bom? Então, a gente pode ter a ramificação metil, etil, propil, a gente vai ter o isopropil, tá certo? Que é quando o segundo carbono, quando o carbono do meio dessa ramificação estiver conectado à cadeia principal. Mas a gente vai ver isso direitinho, tá bom? A gente tem o tipo de ramificação butil, a gente tem a sec-butil, o isobutil e o terc-butil. Bem, esses três eles vão se diferenciar pelo seguinte. Vamos lá. Na verdade, a gente vai ver ele direitinho nos exemplos, tá certo? Não adianta eu tentar explicar aqui, porque é muito melhor de a gente visualizar essas ramificações nos exemplos, tá certo? A gente tem a ramificação do tipo vinil, que também ela pode ser chamada de etenil, mas o nome usual dela é vinil, que é o nome mais utilizado, tá certo? Ramificação alil, ramificação propargil e as ramificações com aromáticos. A gente tem o fenil, que é quando um carbono do benzeno ele se liga à cadeia principal, e aí a gente não vai chamar essa ramificação de benzeno, a gente vai chamar essa ramificação de fenil, tá certo? A gente pode ter a alfa-naftil, beta-naftil, que é quando o naftaleno vai ser a ramificação, só que dependendo do carbono dentro do naftaleno que estiver conectado à cadeia principal, a gente vai ter essas duas posições, alfa-naftil ou beta-naftil. Também pode ser 1 ou 2, tá certo? Tem a ramificação benzil,
tem a ortotoluío, metatoluío, paratoluío. A gente vai ver isso direitinho daqui a pouquinho, tá certo? Vamos lá. Então, vamos começar algumas nomenclaturas que a gente não viu na aula passada, tá? Então, começando pela de hidrocarbonetos cíclicos saturados. Olha só. Então, a gente tem aqui na esquerda um hidrocarboneto com 5 carbonos, aqui na direita um hidrocarboneto com 6 carbonos, tá certo? Então, se essa cadeia fosse aberta, se não fosse fechada, né, se fosse acíclica, a gente chamaria esse hidrocarboneto aqui da esquerda de simplesmente a gente chamaria esse hidrocarboneto aqui da esquerda de pentano e o da direita de hexano. Só que acontece que eles estão formando um ciclo, né? Eles são hidrocarbonetos cíclicos. Quando nós temos hidrocarbonetos cíclicos, nós vamos colocar a palavrinha ciclo antes de dar o nome da cadeia principal. Então, se aqui a gente tem o pentano formando um ciclo, a gente vai chamar ele de ciclopentano, tá certo? E se aqui a gente tem o hexano formando um ciclo, a gente vai chamar ele de ciclohexano, tá certo? Então, sempre que a gente tiver essa cadeia fechada, essa cadeia cíclica, quando for assim saturada, a gente vai chamar só o nome da cadeia principal. Se tiver uma insaturação, se no caso fosse assim o penteno formando um ciclo, a gente chamaria como ciclopenteno, né? Então, seria no caso se a gente tivesse uma ligação dupla aqui dentro dessa cadeia. Se tivesse a ligação tripla, ciclopentino, assim por diante, tá bom? Então, bem simples de dar o nome desses hidrocarbonetos cíclicos, tá certo? Então, vamos para frente. Hidrocarbonetos aromáticos, tá? Os hidrocarbonetos aromáticos, a gente já viu, é que quando a gente tiver um núcleo aromático dentro da nossa cadeia, tá? Então, o mais básico de todos, a gente vai ter o benzeno. Então, ele simplesmente se chama benzeno, tá? Quando ele estiver assim sozinho, benzeno. Só que acontece que ele vai vir de outras formas, né? Às vezes. Então, se a gente tiver uma ramificação do tipo metil dentro desse benzeno, dentro dessa cadeia, a gente vai chamar metilbenzeno. Outra nomenclatura também aceita para o metilbenzeno é tolueno. Então, a gente vai poder chamar essa cadeia aqui de tolueno também. Vocês prestem atenção que quando a gente vai assim dar uma nomenclatura de uma cadeia aberta, a gente identifica o número, né, do carbono que vai estar essa ramificação. Como a gente está vendo que só tem uma ramificação aqui nessa cadeia fechada, obrigatoriamente esse carbono aqui vai ter que ser o carbono 1. Então a gente não tem a necessidade de colocar um metilbenzeno, a gente simplesmente coloca metilbenzeno, porque como essa cadeia só tem uma ramificação, obrigatoriamente a ramificação estará no carbono 1, tá certo? Só que acontece que existem casos que a ramificação não vai vir apenas no carbono 1, tá? Então, a gente vai ter que chamar outro tipo de nomenclatura aqui para esses hidrocarbonetos aqui que eu estou apresentando. Por exemplo, uma nomenclatura aceita para esse hidrocarboneto aqui, vamos colocar aqui, por exemplo. Vamos enumerar essa cadeia. Preste atenção que as ramificações vão estar com os primeiros números, né? Lembrar daquela regrinha de que as ramificações vão ter que ter os menores números dentro da cadeia. Então, vamos dizer, se eu começar a numeração por aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não pode acontecer, né? Porque aí vai estar a ramificação do carbono 1 e carbono 6. Então, na verdade, o que a gente vai fazer, a gente vai começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também poderia ter ido no sentido anti-horário, não teria problema, mas é só para poder ilustrar para vocês que tem como ficar no carbono 1 e 2, né? Então a gente tem que trazer as ramificações para os carbonos de menor número, tá? Então como é que eu vou dar o nome dessa cadeia? Pode ser assim, olha, 1, 2, né? Separando por vírgula. Como são duas ramificações de metil, eu colocaria 1, 2 dimetil benzeno. Poderia dar essa nomenclatura para essa cadeia. Só que existe outra forma de a gente dar nomenclatura. Olha só. Nós temos 3 prefixozinhos que são orto, meta e para, tá? Então, de acordo com a posição da primeira ramificação, se a gente tiver outras ramificações dentro do benzeno, a gente pode usar essas 3 palavrinhas, orto, meta ou para.
Nesse caso aqui, o que é que vai ser? A gente pode chamar essa cadeia aqui de ortodimetilbenzeno. Olha só por quê. Quando a gente tem a substituição nos carbonos 1 e 2, a gente vai poder chamar de orto. Se fosse 1 e 3 seria o meta, 1 e 4 para. Já vou mostrar para vocês. E aí, olha só. Então, é bem simples de lembrar. Então, se fosse aqui, seria orto. Se fosse aqui, seria meta. Se fosse aqui, seria para. Olha só. Se fosse aqui, eu também poderia chamar de orto, tá certo? Mas, se tivesse outra ramificação também, eu poderia chamar de orto aqui, tá? Mas é só para poder mostrar para vocês que quando eu tiver substituição nos carbonos 1 e 2, eu vou chamar de orto, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver aqui nos carbonos 1 e 3, olha só, vamos dar a numeração dessa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma nomenclatura completamente aceita para ele seria 1,3-dimetilbenzeno, tá? Mas eu também posso chamar essa cadeia de meta-dimetilbenzeno. Ou simplesmente M-dimetilbenzeno. Fica implícito aí que está o meta, tá certo? Então, substituição nos carbonos 1 e 3 eu posso chamar de meta-dimetilbenzeno, tá bom? O outro exemplo, para finalizar, seria aqui, no caso, o para, né? Se a gente colocasse aqui o número dos carbonos, 1, 2, 3, 4, substituição nos carbonos 1 e 4, eu posso chamar de 1,4-dimetilbenzeno, ou para-dimetilbenzeno, ou simplesmente p-dimetilbenzeno. Existe também outra nomenclatura para essas cadeias. Quando a gente tem 2 metis no benzeno, então quando a gente tiver ou orto-dimetilbenzeno, ou para-dimetilbenzeno, ou meta-dimetilbenzeno, a gente pode chamar essas cadeias de xileno, desde que a gente identificar lá no começo se é orto, meta ou para, tá certo? Então a gente vai poder chamar de xileno também, tá bom? Quando a gente tiver duas substituições metil dentro do benzeno, a gente também vai poder chamar de xileno. Quanto ao naftaleno, naftaleno vai ser essa cadeia aromática que a gente vai ter 2 núcleos aromáticos condensados, tá certo? Quanto ao naftaleno, ele já tem posições fixas dos números dos carbonos, tá certo? Então, esse carbono aqui vai ser o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, tá certo? No caso, por exemplo, se a gente tivesse uma ramificação bem aqui e apenas essa ramificação aqui, no caso a gente não chamaria de 7-metilnaftaleno. A gente estaria falando do 2-metilnaftaleno, porque a gente pode muito bem também fazer a contagem inversa, tá bom? Porque a gente tem que colocar as ramificações nos carbonos de menor número. E se a gente simplesmente virasse a molécula, não faria diferença, tá? Então, por favor, só lembrar disso. Olha aqui, por exemplo. Então, a gente vai colocar a primeira numeração do naftaleno, começando por aqui. Se não tivesse esta ramificação aqui, a gente estaria começando por esse carbono, tá? Mas como tem essa ramificação aqui, a gente vai fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente for dar o nome desse hidrocarboneto, a gente vai colocar 1,7 dimetilnaftaleno, tá bom? Então, esse é o nome do naftaleno, é assim que a gente dá o nome do naftaleno, tá bom? Então, a gente finalizou, a gente passou por talvez quase todas as regras de nomenclatura mais importantes que a gente precisava ver. Então, vamos praticar aqui rapidinho alguns exemplos. Eu acho que eu trouxe 4 ou 3 exemplos para a gente praticar. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa cadeia aqui, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que identificar a cadeia principal. Olha só. Primeira regra para a gente identificar a cadeia principal é que ela precisa ter o maior número de carbonos, tá? Então, vamos dizer que eu começo por aqui a contar o número de carbonos da minha cadeia principal.
Se eu seguir direto, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, tem outro carbono aqui, tá certo? Porque é uma ligação tripla. 6, 7, 8. Só que nessa contagem eu consigo 8 carbonos. Você pode tentar de outra maneira, mas essa aqui dá mais carbonos, tá? Então já vou marcar aqui logo minha cadeia principal. Tenho 8 carbonos na minha cadeia principal. Vou começar a numerar ela. Olha só. Então, a prioridade da numeração da cadeia principal é a insaturação. Então, o menor número que eu conseguir chegar na insaturação vai ser o que vai ganhar em numeração. Mas olha só. 1, 2, 3, 4. Cheguei na insaturação. Se eu começar pela direita. 1, 2, 3, 4. Cheguei na insaturação. Tá um empate, né? Aí, o que vai desempatar é a ramificação. A ramificação tem que ficar no carbono de menor número. Se eu começar pela esquerda, 1, 2, 3. Ramificação fica no carbono 3. Se eu começar pela direita, 1, 2. A ramificação já está no carbono 2. Então, eu vou dar preferência para enumeração a partir da direita, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 carbonos dentro da minha cadeia principal. Vamos identificar as minhas ramificações. Vamos lá. Então, eu tenho essa ramificação aqui, essa e essa. Essa ramificação, essas duas ramificações aqui vão se chamar de metil, né? E essa ramificação aqui é a ramificação benzil. Olha só, tem um carbono ligado à cadeia principal e ligado ao núcleo aromático. Se fosse o núcleo aromático diretamente ligado à cadeia principal, eu teria a ramificação do tipo fenil. Mas nesse caso aqui é a benzil, porque eu tenho um carbono entre o núcleo aromático e entre a cadeia principal. Então, já identifiquei todas as minhas ramificações, já identifiquei minha cadeia principal, enumerei ela. Agora eu vou começar a nomenclatura do meu hidrocarboneto. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, identificar as ramificações em ordem alfabética e posicionar numericamente elas. Então, benzil ganha, né, por ordem alfabética, então eu vou colocar 3-benzil. Agora eu vou colocar o metil, né? Então, 2,6 dimetil, porque eu tenho 2 metis. Coloco mais outro hífen. Agora eu vou colocar o prefixo correspondente ao número de carbonos que eu tenho dentro da cadeia principal. 8 carbonos, o prefixo é oct, tá? Então, agora eu vou ter que identificar a minha insaturação. Minha insaturação começa no meu carbono 4 e é uma ligação tripla. Então, in. E aí eu termino colocando o O de hidrocarboneto. Então, esse é o 3-benzil, 2,6-dimetil, oct, 4-ino, tá bom? Nessa próxima cadeia aqui, primeiro a gente começa pelo quê? Identificar a cadeia principal, né? Então, a gente vai identificar a cadeia principal, vai ser essa aqui, tá certo? Ó. Por que é que vai ser essa? Porque, primeiro de tudo, a gente precisa da maior quantidade de carbonos dentro da cadeia principal e a gente precisa da insaturação que também está aí. Então, essa vai ser a nossa cadeia principal. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai ter 9 carbonos aqui. Se a gente começasse daqui e fosse para qualquer outro canto aqui dentro da nossa cadeia, não tinha como a gente ter tantos carbonos quanto a gente tem nessa cadeia, tá? Então, essa é a cadeia principal, a gente vai enumerar ela, começando de preferência pelo menor número da insaturação. Então, aqui a gente já chega pela insaturação, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aí a enumeração da nossa cadeia. Próximo passo, a gente vai identificar as nossas ramificações. Olha só, a gente tem essa ramificação, tem essa ramificação, tem essa ramificação. Então, vamos dar o nome dessas ramificações. Vão ser, esse aqui vai ser o propil, essa aqui vai ser isopropil, e essa aqui vai ser diferente dessa última que a gente viu. Então, essa vai ser o fenil, que olha só, na última a gente tinha um carbono entre o núcleo aromático e a cadeia principal, era o benzil.
Aqui a gente não tem, aqui a gente já tem um núcleo aromático diretamente ligado à cadeia principal. Essa ramificação é do tipo fenil, tá bom? Então, aqui a gente tem a ramificação do tipo propil, porque são 3 carbonos ligados à cadeia principal. E aqui a gente vai chamar de isopropil, primeiro, para diferenciar da ramificação propil, porque são 2 ramificações diferentes. Porque preste atenção, aqui é como se a cadeia principal estivesse ligada ao carbono 2 do propil, né? Aqui é como se tivesse ao carbono 1 do propil. Quando acontecer essa conformação aqui, a gente vai chamar de isopropil. Para poder facilitar a gente memorizar esse nome dessa ramificação, lembra que parece simétrico, né? Então, iso dá essa ideia de parecido, de igual. Então, como parece um pouquinho simétrico, a gente vai chamar de isopropil, tá bom? Então, a gente já identificou a cadeia principal, enumerou ela, identificou as ramificações. Vamos dar o nome da cadeia do hidrocarboneto. Então, primeiro de tudo, a gente vai dar o nome então, das ramificações e colocar a numeração que corresponde à posição dessas ramificações. Então, a gente faz isso por ordem alfabética, começa com fenil, então 7-fenil, hífen, isopropil, 4-isopropil e, por último, 3-propil. Então, a gente já colocou todas as ramificações, vamos dar o nome da cadeia principal, começando pelo prefixo correspondente ao número de carbonos, non. Então, a gente vai colocar agora onde começa a nossa insaturação e que tipo de insaturação é, pelo infixo em, né? Então, em, e a gente vai finalizar o nome do hidrocarboneto pela terminação O, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. Essa próxima cadeia é bem simples de entender a nomenclatura dela, tá? Não vou nem enumerar ela nem nada, lembrando que aquela informação que eu já passei para vocês, quando a gente tem apenas uma ramificação dentro do ciclo, a gente não precisa enumerar a cadeia, porque obrigatoriamente o carbono que está ligado à ramificação é o carbono 1. Então, no caso, essa ramificação é etenil ou vinil. Dêem preferência para vinil, porque vinil é a nomenclatura mais utilizada dele. O que é essa ramificação vinil? É 2 carbonos com a ligação dupla entre eles. Olha só, então a gente tem 2 carbonos aqui de fora da cadeia principal, a ramificação, e tem uma ligação dupla entre eles, então essa é a ramificação vinil. E a gente vai chamar de vinil-benzeno, tá certo? Vinil-benzeno, esse é o nome dessa cadeia. Para finalizar, olha só, essa cadeia aqui, a gente tem um cicleno, tá bom? E ele é ramificado. Então, como é que a gente vai dar o nome dessa cadeia? Primeiro de tudo, a gente vai identificar a nossa cadeia principal, que tem que ter o maior número de carbonos e tem que ter a insaturação. Então, a nossa cadeia principal vai ser essa aqui, tá certo? Segundo, a gente vai identificar a nossa ramificação. Segundo, a gente já vai deixar aqui a ramificação. Olha só, o nome dessa ramificação, vamos lá, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem 4 carbonos, então é butil. Mas não é apenas butil. Por quê? Porque o butil ele pode vir de várias conformações. Ele pode ser o butil, pode ser o sec-butil, o terc-butil ou o isobutil. Tá certo? Então, depois você volta lá naquela tabelinha lá do começo para poder ver a diferença entre eles. Mas esse aqui é o terc-butil. Olha só, se a gente ignorar a existência da cadeia principal, esse carbono aqui vai ser terciário. Olha só, ele é quaternário, na verdade. Mas se a gente ignorar a existência da cadeia principal, ele é terciário porque ele está conectado a 3 carbonos. Então, por isso que a gente vai chamar essa ramificação de terc-butil, porque o carbono conectado à cadeia principal seria terciário no seu radical, né? Se não tivesse a cadeia principal. Então, o nome dessa ramificação é terc-butil, tá certo? Então, já vou deixar aqui, terc-butil. E aí a gente vai enumerar a nossa cadeia principal. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar pela ligação dupla, pela insaturação, tá certo? Então, ela vai ter que estar no carbono 1. Então, na verdade, a nossa enumeração vai ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então, a ligação dupla dentro dessa cadeia tem que ficar nos carbonos 1 e 2.
tá? E aí, como a gente vai chegar mais rápido na ramificação pelo carbono 3 do que se fosse tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, então a gente faz essa aqui no sentido anti-horário, tá certo? Então a gente já vai dar o nome aí da nossa cadeia, a gente vai colocar que a ramificação terc-butil está no carbono 3, então 3-terc-butil. A gente vai ter que colocar aquele nomezinho antes de dar o nome da cadeia principal, né? Porque a cadeia principal aí é um ciclo. Então a gente vai ter que colocar ciclo. Aí a gente vai colocar o prefixo correspondente ao número de carbonos que a gente tem dentro dessa cadeia. Então X de 6, tá certo? E aí a gente coloca o hífen, coloca o número que corresponde à insaturação e o infixo, e a gente finaliza colocando o O, que vai ser o sufixo de hidrocarbonetos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários, mandem para o meu e-mail e se cuidem. Tchau, tchau.